Boa noite, irmãos. Pode sentar, por favor. E também pela internet, os que estão nos acompanhando, Deus abençoe. Eu gostaria que o Neville já viesse aqui para nós dar continuidade ao nosso culto nessa noite. Já estamos agradecidos por todos vocês que puderam estar aqui conosco, participando dessa reunião. E como sempre temos falado, como nós temos, quero repetir para que ele possa traduzir aos irmãos, nós estamos felizes por ter você conosco nessa noite. É uma oportunidade que temos para estarmos juntos. Há muitas reuniões nessa noite em muitos lugares. Mas essa aqui é especial. Porque temos alguém que nós amamos tanto. E ele sempre se faz presente. Por isso, eu creio que nesta noite Deus se agradará That's why I believe that tonight God will be very pleased de nos ver em sua casa. to see us all in His house tonight. Nós marcamos como um culto evangelístico. We had it as an evangelistic service tonight. Mas quando nós tratamos de águias, But when we're dealing with eagles, o águia já começa When comendo eagles- carne, né? they when they're born right away they're already eating meat. Então a gente vai tratar So we're gonna- o evangelismo com águias, para águias. Né? we're dealing with eagles with this evangelistic service here tonight. E às vezes você pensa que há tão poucos aqui nessa noite, And you might think that just there are so few here tonight, mas ao redor desse país, através da but internet, just around the country throughout the streaming. temos famílias que têm se reunido com seus familiares We do have families and people that are with their relatives, and para ouvir essa palavra, they gather together to hear about this word that we preach here, para dar a oportunidade aos seus familiares de ouvir essa voz do tempo do fim. so that they would give their relatives an opportunity to hear about this voice of the end times. Porque Deus prometeu que antes de terminar com todas as coisas, Because God did promise that before He would finish with all things, Ele enviaria uma voz, He would send a voice, como foi no dia de Noé. as it was in the days of Noah. E nós cremos que esses dias que vivemos, And we do believe that the days that we are living, nós temos ouvido esta voz. we have heard that voice. E temos preocupado com os nossos familiares, And we are still concerned about our dear ones, com nossos amigos our de loved ones, our trabalho, friends, our work friends, com nossos vizinhos, with our neighbors. porque se somos cristãos, Because if we are believers, nós queremos o melhor para we os do nossos want the familiares. best for our relatives. E o melhor que nós temos para os nossos And the familiares best that we have for our relatives é mostrar o caminho do reino. is to show them the way to the kingdom. Portanto, é uma oportunidade que a Therefore, gente dá. this is an opportunity that we are given Uma all vez of por them. mês, Once a month we give them. reunir nesse objetivo When we come here to gather The- with the- this objective in mind, de trazer esse esclarecimento, to bring this clearing of their minds, porque Paulo disse assim: because this is what Paul said. como eu posso crer How can I believe se alguém não pregar para mim? if somebody is not going to preach it to me? Primeiro temos que pregar So first we have to do the para preaching, que as pessoas possam ouvir and afterwards people can hear e that, se interessar pelo evangelho. and they might be concerned about the gospel. E nós sabemos que o maior respaldo da pregação do evangelho And we know that the greatest backing up of the preaching of the gospel não é a eloquência do pregador, is not how eloquent the preacher is, mas é o resultado que produz But na vida das it is the pessoas. results that it shows in the lives of those people that heard the gospel. Quando nós reunimos e vemos o que o evangelho tem feito So por when we nós, gather together and we see what the gospel has done for us, isso respalda aquilo que nós estamos pregando. that's the only thing that can really back up what the things that we are preaching. Porque se nós olharmos na vida de cada cristão, Because if we look in the lives of every Christian de cada convertido, person, of every convert, nós vemos que é um povo feliz, we will realize that those are very happy é um people. povo agradecido, They're a very thankful é um people. povo alegre, They're very, very, very happy é um people. povo que com mais lutas que tenham,
that regardless of the many trials that they have, eles permanecem com um semblante de vitória. they always have that looks of victorious people. E esse é o evangelho That is the real gospel. pregado That no is- poder da That is ressurreição. preached in the power of resurrection. Uma ressurreição individual An individual resurrection no coração de cada filho de Deus. in the hearts of every believer, Porque son a Bi- and daughter of God. Porque a Bíblia diz: Because the Bible said nós estávamos mortos that we were dead nos delitos e pecados. in transgressions and sins. Mas quando nós ouvimos a voz But when we heard the voice do Senhor, of God Himself, nós ressuscitamos we were resurrected. e agora vivemos uma nova vida. And now we're living a different life. A mesma voz que levantou Lázaro da sepultura, The same voice that took Lazarus from the grave. essa mesma voz me levantou That is the same voice that rose me up do pecado from sin que tinha me matado. that had killed me. E hoje eu vivo But now I live para servir a Deus. to serve God alone. Por isso, quando nós reunimos como cristãos, That's why when we gather together as Christians, não pode haver um semblante amargurado, there can't be just a sad look on your face abatido, of a sorrow or anything porque like that. Jesus proporcionou para nós Because what God granted us, a vitória em todos os momentos. Jesus granted us victory in all moments, Mesmo na all cruz, times, even in the cross. mesmo na cruz, Even in the ele não cross, tinha um semblante de derrota. he didn't look sad Ele sabia because he knew que no terceiro dia that on the third day ele se levantaria. he would rise up E again. nós, quando estamos em lutas, em provas, So when we are in trials and troubles, nós sabemos we already que amanhã know that tomorrow pode ser diferente. will be different. Porque assim como ele ressuscitou, Because just as he was ele nos risen, trouxe a ressurreição também. he also brought us the resurrection. Portanto, que Deus nos abençoe nessa So noite. may God bless us tonight. Amém? Amen. Eu gostaria que o Neville apresentasse I'd like Billy to os introduce amigos lá do Canadá. friends from Canada. I'd like to invite Nome, Brother tudo. Bob to come here and Por favor, se põe em pé. you can just come here and then just give a word to the congregation and those that are streaming. And then right after Brother Bob, Brother Roger can do the same. God bless you. Deus os abençoe. What a joy it is to be amongst believers. É gozo tremendo estar entre crentes. Thousands of miles from home. Estou a milhas e milhas The longe de same casa, Spirit. mas é o mesmo Espírito. I bring greetings from Trago saudações Living Word Fellowship lá da nossa igreja, Living Word, in companheirismo, Alder Grove, British Columbia. na cidade de Alder Grove, na Colômbia Britânica. Our pastor, Nosso Brother pastor. Lance LaRue, É o irmão Lance LaRue. and many others that have know Brother Billy and E muito- others from the assembly. They E- say, God bless E you. muitos outros também que conhecem o irmão Billy, lá da congregação da igreja, mandam Deus abençoe para vocês. Well, we came down for some fishing, Nós viemos aqui para pescar, for some fellowship, para ter for pouco some de sightseeing. companheirismo e também para passear, não é? But my greatest joy is being amongst you Mas and o amongst, meu maior gozo é estar entre vós and amongst with my Lord Jesus Christ. e com o meu Senhor Jesus Cristo. God bless you. Deus os abençoe. Thank you. Brother Roger, if you would like to greet the church. God bless you. Deus os abençoe. My name is Roger Kemper. Meu nome é Roger Kemper. Rogério, pode chamar ele de Rogério. Back in 2005, my son Stephen, Em 2005 meu filho Steven, vocês lembram dele? yeah, he came here with Brother Tony and others for, I believe it was conventions. Ele veio aqui com o irmão Tony e com outros irmãos também para umas reuniões. And ever since then, I guess Brother Billy's been to our place in Desde British então, Columbia. o irmão Billy tem estado lá na nossa casa lá por algumas vezes. I believe his family came with him in was it 2007? Yeah, 2005? Yeah, it was Or first seven. 2007. and then 2007 for 08, some, yeah. for some conventions. Nós fomos lá em 2007 com o pai, a família, para a reunião que teve. And then I believe 2010, my wife, Sister Gail, Eu acredito que foi em 2010 que a esposa, a irmã Gail, veio aqui.
and my two sons, other sons, E depois os dois filhos vieram, Mitchell and Daryl. que é o Mitchell e o Daryl, se vocês lembram deles também. Yeah, they came here to fellowship with you for a while. Vieram aqui para ter um pouco de companheirismo também. And then Daryl just was here when, in June? E o Dário, né, estava aqui em junho, creio que foi. Yeah. And then I finally arrived here myself. E agora finalmente eu vim, né? So it's been wonderful to be here and just a real wonderful atmosphere. Tem sido maravilhoso estar aqui com uma atmosfera Stepping, maravilhosa. through the doors. Entrando nas portas aqui, foi muito bom. Just a warm Eu sinto spirit in this building. espírito de boas-vindas nesse lugar. I'm just looking forward to a wonderful service. And, E estou em expectativa para um bom culto. Amém? God bless you all. Que Nice Deus to os meet you. abençoe. Bom encontrar vocês. Essa é a irmã Gail. Would you stand up, Sister Gail? So, I know they know you, but they can just so you know. That's a irmã Gail. Vocês já conhecem ela. Que Deus abençoe ela. And Leah, if you would just stand up. Essa é a Lia, minha namorada, para quem não conhece, a Lia. E se vocês, eu estava até, acho que é melhor, o nome do irmão em português é mais fácil, vocês podem chamar ele em português, é Roberto. Robert, because I told him, Roberto is easier, like they can't pronounce that, so, but it's the same name, so we're not changing, it's just baptizing you with the Portuguese name, if you don't mind. And Brother Roger is Rogério. Okay, so it's easier. And the sister names, we can't change it. O nome das irmãs a gente não, é difícil mudar, é melhor deixar como está mesmo. A irmã é a irmã Gail e a minha namorada, o nome dela é Alia. Bem fácil, né? Alia. Só lembrar de Ali e depois mais A. Então, Alia. É fácil. Ok? Amém. Amém? Vocês dão boas-vindas para eles? Amém. Do you greet them? Ok. Nós estamos tendo um tempo maravilhoso We are having a wonderful time with them, com essa família preciosa. with the family and the brothers and the sister. Eles nos hospedaram no Canadá pela primeira vez, quando fomos pela primeira vez. They had us as their guests when we went there the first time in 2007. Eles não nos permitiram ir para o hotel. And they didn't allow us to go to a hotel. They wanted to have us over. Eles cederam a casa deles para nós hospedarmos. So they had their own home for us to be with them. E nos deram um real conforto. And they gave us really comfort too when we were there. Possivelmente a gente não vai poder retribuir a altura da recepção que eles nos trouxeram ali. We might not be able to pay back what they did for us there, but we'll try our best. Mas vamos pelo menos fazer o melhor que nós podemos. But we will try our best, that's for sure. Vocês podem imaginar a família que nós temos fora do país. You might not have a clue of the big family that we have outside this country. Porque essa maravilhosa recepção Because the great reception that they had for us não é só para mim que sou pastor. is just not for me that is the Mas pastor. qualquer um de vocês que um dia forem no But Canadá, if any of you ever go there, it's going to be the same. vocês serão bem recebidos, You're going to be very well received in there, como nós fomos bem recebidos. and as we were. Amém? Amen. Então nós damos boas-vindas So we give them our welcome, e esperamos que esses dias que nós vamos passar juntos and we are looking forward for the next few days that we're going to spend together. possa aumentar o nosso companheirismo, May our fellowship just grow more and more all the time. possamos crescer espiritualmente. May we também. just grow spiritually Eu the same. fazendo esforço para que o Neville possa traduzir para eles, I really wanted to make an effort so Billy would translate porque eu for sei a them, because experiência de estar num país onde você não entende nada. I know how it feels to be somewhere where you don't have a clue what they're saying. É só assim, assim, just like vem cá, gestures vai lá, and senta aqui. Sit here and Então, como nós temos essa facilidade, eu gostaria de dar a eles but esse, being esse conforto. that we do have somebody that can do that, we'll just do that. Amém? Amen. Graças a Deus. E vocês que esforçaram para trazer seus amigos, Deus And abençoe. every one of you that made an effort to bring somebody to hear the word tonight, E vocês pela internet, and also you that is on the creio que a streaming igreja de tonight. Toledo, I believe the church in Toledo, que estamos sem culto ali já há quase um mês, we haven't had a service for a month now pela reforma da igreja, because they're working on the church, mas eles estão assistindo pela internet. but they're streaming through the internet.
Eu peço que Deus abençoe cada um. And I ask that God will bless each and every one of them too. Amém? Amen. Nós vamos ter alguns hinos We're going to have a few songs. e também a participação do irmão Josué Mendes, que vai and nos also falar Brother alguma coisa. Joshua that's going to speak to us tonight briefly too. Nós temos a participação do irmão Joglair também, We also have Brother Joe Blair that will speak to falando us. sobre o evangelismo We'll speak about the gospel dentre esse assunto. within the same subject. Nós vamos intercalar com alguns hinos também. And then we're going to have a few services as well. Lembrando que o Neville agora está respondendo por esta área Just reminding you that Brother Billy is responsible for the musicians now, so dos hinos aqui na igreja. of the songs in the church and all that. Achamos por bem que seria melhor dessa forma. We thought it would be better that way for now. Isso foi aprovado também pelos músicos. So it was approved by the musicians Eu themselves. creio que nós vamos ser bem ajudados. So I believe we're going to be greatly helped by all that. Eu creio que nós estamos aprimorando cada dia I believe that we are getting better every day, como melhor servir a Deus. or learning how to better serve God every day that goes Quero by. agradecer ao irmão Edson pelo esforço. I would like to thank Brother Edson for all the efforts he's made, Quando a gente vê ensaios, a gente sabe que vai sair melhor. because we know when we do practice, we get better, E realmente já estamos vendo uma melhora, né? and we can actually see a big difference. Com o esforço de cada Indeed, nós vamos with the chegar efforts lá. of every person that Amém? is part of it. Graças a Amen. Deus. Irmão Josué, Brother Joshua, por favor, vem aqui à frente. he can come up here. Depois eu quero concluir, Then with the conclusion, se sobrar o tempo do irmão Josué, if do there's irmão time Joglair, left after they speak, é chegado o reino de Deus. I would like to speak on the kingdom of God has come. Para cada tempo, Deus proporcionou uma porta de saída para os seus filhos. For every time, God allotted a door, a way out for His children. O importante é saber que o diabo nunca encurralou o povo de Deus The most important thing is to know that the devil has never cornered the children of God sem que Deus não desse uma saída para esse povo. without God giving them a way out first. Mas às vezes o povo está com as suas mentes tão deturpadas But many times the people have their minds so taken up que aquilo que lhe daria a vitória, that the very thing that would give them the victory, eles rejeitam they aquilo. reject that very thing. Deus sempre se manifestou God has always manifested Himself na hora da necessidade. in the hour of need. Jesus disse: Jesus said, quem tem sede, "Whoever thirst, venha a mim e beba. come to me and drink." Mas quantos beberam daquela água? But then you think yourself, how many drank of that water? Foram para o aposento alto, They went to the upper room. apenas 120. Just 120 went up E os there. demais, por que não What beberam about the dessa água? others? What were they doing? Era uma grande promessa. It was a great promise. Mas se você não vê a promessa para o dia, But if you don't see the promise for your day, você vai morrer. you will die. À beira da fonte, Right next to the fountain of ao lado waters, da vitória, right next to your victory, ao lado daquilo que poderia mais te ajudar. right next to the very thing that would help you. Você precisa entender So you must o understand propósito de Deus, what the purpose of God a is, salvação de Deus what the salvation of God para o is, momento que nós estamos for vivendo. that hour that we are living right now. Ele nunca virá da maneira que você pensa, And He never comes the way we think He comes. porque a mente de Deus Because the mind of God, não é a nossa mente. it's not our Os mind. pensamentos de Deus The thoughts of God, não são os nossos they're pensamentos. not our own thoughts. Mas se humilhar But if we humble ourselves e reconhecer and we recognize que eu não sei nada that I know nothing, e que Ele sabe tudo, and that He knows all Ele things, me ajudará then He will a help us encontrar o caminho. to find the Então way. que Deus nos abençoe nesta May God noite. bless us tonight. Amém? Vamos, irmão José, senta aí um pouquinho. Vamos cantar um hino aqui, irmão Let us Daniel. just sing a song here. Eu queria que vocês cantassem que vencer é preciso. I would like for you to sing, Vencer é preciso é o 21 You Must do Overcome. nosso inário. Eu falei para o Daniel, fica mais próximo aqui, Daniel. Brother Daniel is going to sing for us that song. É o 21 da nossa pasta. Vencer é preciso. You Must Overcome. That's Amém? the name of the song. Amen? Vamos intercalando. Eu Let gostaria us just do this tonight a little different. da liberdade ao Espírito Just- de Deus. You just give the Houve uma Spirit freedom to do whatever He wants. Houve uma época passada There was a past age que Ele salvava através dos hinos. that He saved through the songs. Hoje, a maioria dos hinos
Today, most of the songs, estão afastando o povo de Deus. they just take the people of God away from God. Mas houve um tempo But there was a que time as pessoas se convertiam that the people would get converted em ouvir hinos. just by hearing the Eles songs. vinham correndo para They o would altar run up to the altar para servir a Jesus. to serve Jesus. Então esperamos que Deus unja nossos hinos hoje, So we pray that God will anoint our songs tonight, para que nós que já somos salvos so that us that are already saved aproximamos mais de Deus. will get even nearer to God. E aqueles que ainda não encontraram a salvação, And someone that might not have found God yet, venham aos pés de Cristo. may come to Jesus, to the feet of Amém? Jesus tonight. Amen? Amém? Cadê o irmão Daniel? Vamos, então já está a letra aqui. Vamos cantar depois, o irmão Josué, por favor. Amém. Vamos colocar em pé. Deus abençoe a todos. God bless you all. Amém. Apenas gostaria de te dizer, se você tem tido suas lutas, você não ficará aquém. A sua vitória está a um passo. Está a um passo de você alcançar. Apenas lutar com fervor e fé, que Deus vai te ajudar. Aleluias. Lute com fervor e fé, sem retroceder. Mesmo que um mal qualquer assole você, as lutas da vida logo vão passar. Confia, porque Deus vai te ajudar. Aleluia, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Você vai vencer, Deus vai te ajudar. Amém, Deus vai te ajudar, aleluia. Deus vai te ajudar, vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer, Deus vai te ajudar. Se existem provações, se existem provações, ouve-as. Abra o teu coração, abra o teu coração, entrega-te a Deus. Pois tudo na vida Deus pode mudar. Confia então, Deus vai te ajudar. Aleluias, glórias ao Senhor. Deus vai te ajudar, vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Você vai vencer, Deus vai te ajudar. As irmãs, Deus vai te ajudar, aleluia. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Sim, Senhor, aleluia. Não temas, porque você os irmãos, Deus vai te ajudar, aleluia. Deus vai te ajudar, sim, Ele vai te ajudar, aleluia. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer, Deus vai te ajudar. Todos juntos.
Aleluia, glória a Deus. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Aleluia, Senhor. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Aleluia, amém, amém, aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus abençoe os irmãos, podem assentar. Vamos aguardar, irmão Neville. Primeira vez que eu vou falar com o intérprete, então vamos fazer uma experiência aqui. É bom estar reunido na casa do Senhor mais uma vez. Very good to be in the house of the Lord once again. E como todos já perceberam, os nossos visitantes, os que You have all noticed, our nos visitors acompanham pela and internet, the ones that are on the streaming. nós viemos aqui para falar de Deus. We have come here to speak about God. Nós não nos reunimos para falar de política, We have not gathered here to talk about politics. nós não nos reunimos para falar de um homem, We haven't gathered here to talk about a man, mas para falar de Deus. but to talk about God Himself. Depois o pastor vai ler as escrituras, I'm então sure the brother Mundo will read the scriptures eu after. não vou ler a Bíblia agora, So I'm not going to read the scriptures right now. mas vamos falar algo então da palavra de Deus aos nossos corações. But let's just say, speak on a few things about the Word of God and for our hearts. Estamos falando hoje mais um culto evangelístico, Today is more of a evangelistic service, mas eu creio que todo dia é dia de acontecer um evangelismo em nossa vida. but I also believe that every day is a day that we should have a evangelistic meeting in our lives. Mesmo aqueles que já têm estado na igreja por muito tempo, Even those that have been in the church for many years. às vezes é bom relembrar e renovar Many- a nossa many primeira times it's good experiência com Deus. To go back and remember those things, the first experiences that we had in our lives as a Christian. E eu quero começar fazendo uma pergunta para todos nós. And I would like to start asking every one of you a question. Nós ouvimos falar muito de Deus, mas a pergunta é: We have heard so much about God, but the question is, Deus existe? does He actually exist? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para nós. That is the first question that I'd like to ask you. E a segunda pergunta para ficar em nossos corações meditando And then the second question is esse Deus existe na minha vida? does that God exist in my life? O que esse Deus que nós falamos que existe, What does that God that we talk so much about, o que esse Deus tem feito na minha vida? what has that God done in our lives? Porque as pessoas pelo mundo, todas elas, Because all the people around the world, se você fizer essa pergunta, if you ask them this question, Deus existe? if God exists, Elas irão responder em sua maioria: they will answer in their majority, sim, eu creio que Deus existe. yes, I believe that God is real. No entanto, se nós formos olhar as suas vidas But if we check their lives e comparar a vida dessas pessoas and we compare the lives of those people com a palavra de Deus, with the Word of God, nós vamos ver que para elas Deus não existe. we will see that to those people, God is not actually real. Porque elas falam que Deus existe, Because they will say that God is real, mas muitas delas vivem como se Deus não existisse. but many of them live as God, as if God didn't exist. Então nós vamos falar um pouco sobre essa existência de Deus em nossa vida. So let us talk about a little bit about the existence of God in our lives. Nós temos aprendido e conhecido que no princípio Deus estava sozinho. We have learned and we know that in the beginning God was alone. Deus habitava sozinho em todo o universo. God dwelt alone in the whole universe. E esse Deus, ele tinha muitos atributos. And this God had so many attributes in himself. Esse Deus, ele tinha sentimentos. And this God had so many feelings in himself. E esse Deus, ele desejava ter uma família. And this God wanted to have a family so bad.
Esse Deus não queria estar sozinho. This God did not want to be alone. Ele desejava companheirismo. He wanted fellowship. Então, depois que esse Deus criou os anjos, So after this, God created the angels, que eram seres perfeitos, which were perfect beings. ele olhou para a sua criação Then he looked at his creation, e ele viu que faltava algo ainda. and he saw that something was still missing, Porque esse Deus, ele desejava em si mesmo, because this God desired in himself, ele desejava ser um salvador, he desired to be a savior. ele desejava expressar o seu amor. He desired to express the love that he had. Então esse Deus começou a pensar assim na sua mente infinita, So this God, he started thinking about that in his mind, começou a elaborar um plano. and he started to lay out a plan. E esse Deus, sendo eterno, And this God being eternal, ele previu ali desde o princípio, ele previu até o final. he predicted, he foresaw the beginning to the end. Então ele olhou ali para os seus anjos e começou a falar com os seus anjos. So now he looks at his angels and he's talking to his angels. E ele disse para os anjos: And he told the façamos angels, o homem. Let us make man. E Deus então criou o homem. And then God created man. E quando Deus criou o homem, ele fez esse homem livre. And when God created man, he created man to be free. Ele não fez um homem escravo. He did not make man to be a slave. Ele fez um homem que podia ir para a direita ou para a esquerda, He made man that could walk to the right or de to the acordo left, com sua própria vontade. according to his own will. Deus não estava controlando os passos do homem. God was not controlling the steps of man. E quando Deus fez As esse homem livre, And when God made that man free, como nós todos somos livres hoje, just as we are free today to do, nós temos liberdade As de we vir wish. ou não vir à igreja. we can come here or we cannot come here. Nós temos liberdade de acreditar ou não acreditar em We have Deus. the freedom to believe in God or not to E believe quando God. Deus criou esse homem, ele viu que lá no futuro, And when God created that man, he saw that in the future, esse homem seria tentado. this man was going to be tempted. E esse homem não seguiria sempre os caminhos corretos And de that Deus. this man would not always follow the steps of God. E Deus viu na sua mente que esse homem um dia iria pecar. And God foresaw in his mind that this man would sin against him someday. Deus viu que esse homem ia se afastar dos caminhos que ele havia criado. God saw that this man would get away from the ways that he had established for himself. Mas Deus, sendo um Deus justo, But God, being a just God, ele pensou assim: eu não posso deixar essa situação dessa said, forma. I can't just let that be. Eu não posso deixar o homem pecar e ficar no pecado. I can't just let men sin and stay in a sinful Eu condition. tenho que prover um caminho para esse I homem, have to provide a way for that man para se um dia ele vir a pecar, so that when he sins, ele tenha um caminho para voltar. he will have a way back into his original position. Deus era um Deus de amor. God is always a God of love. Ele não iria deixar o homem perdido. He would not let man lost. Então, desde o princípio, So from the beginning, Deus proveu um caminho para o homem ser salvo. God, he provided a way for men to be saved. E a Bíblia diz: And the Bible said todos nós pecamos. that we all sinned E todos nós estávamos destituídos da graça de Deus. and we all came short from the glory of God. Todos estávamos afastados. We were all away from God. Mas as mesmas escrituras dizem But then the same scriptures also say que Deus não quer que ninguém se perca, that God is not willing that any will perish, mas que todos venham à salvação. but that everyone will come into salvation. Então, se há um caminho para a salvação, So if there is a way to salvation, todos os homens podem encontrar esse caminho. so then every man can find that Porque way. Deus está desejando trazer a salvação. Because we have to know that God is willing to give salvation into Deus não man. quer ver as pessoas irem para o God inferno. is not willing to see people going to hell. A Bíblia diz The Bible said que Deus não se alegra na morte do ímpio, that God is not pleased in the death of the wicked. porque Deus não deseja que ninguém pereça nos seus pecados. God is not desiring that anybody will perish in their sins. Então, lá no princípio, na criação, So way back in the beginning in creation, Deus proveu um caminho. God provided a way already. E a pergunta inicial era: And the first question we had Deus was, existe? does he exist? E Deus existe na minha vida? Does he exist in my life then? Porque nós vemos hoje Because we see today que o mundo está cheio de igrejas, that the world is full of churches, o mundo está cheio de teologias. that the world is full of theologies.
Há muitas igrejas evangélicas, There are so many evangelical churches. a igreja católica, There are so many Catholic há churches. outras tantas igrejas, There are so many other churches. e todas elas ensinam um caminho para a salvação. And every one of them are offering their own way into salvation. Mas se nós olharmos esses caminhos, But if we check the way that they are offering you, nós vamos ver que todos eles falam coisas diferentes. we will see that they all speak different things Agora a Bíblia diz, of the Bible, because the Bible says há um só caminho. that there's only one way to Uma só heaven. verdade. There's only one truth. E se há um só caminho, And if there's only one way uma só and verdade, only one truth, porque o mundo está perdido em tantas confusões why then is the world religiosas? so lost in religious confusion? Se Deus deseja que todos venham à salvação, Being that God wants everyone to come into por que salvation. as igrejas ensinam tantos caminhos diferentes? Why are all these churches teaching so many different ways? Agora, Deus, quando começou então a estabelecer esse caminho, Now, when God started establishing the way, Ele pensou assim: that's what he thought. eu não posso deixar o meu povo em confusão. I cannot leave my people in A confusion. Bíblia diz: The Bible said, Deus não é um Deus de confusão, God is not a God of é um Deus confusion, de paz. but God is a God of peace. Então nós não podemos ficar perdidos em meio a tanta confusão So we religiosa. are not to be lost in so much confusion, Há um caminho correto, because sim, there is a proper way, there is a mas correct aonde way. está esse caminho? But then where is that way? Então, ao princípio, quando Deus estava estabelecendo a sua criação, So in the beginning, when God was establishing the creation, sabendo que o homem iria pecar, knowing that man was going to sin down the road, ele pensou: he thought, eu mesmo myself, vou prover um caminho pessoalmente para esse homem I myself will provide a way to man se afastar dos seus pecados. to get away from the sins. Então, Deus, So God himself, ele sabia he knew que nenhum homem that no man poderia ensinar o caminho. could ever teach the way. Nenhum homem poderia salvar o outro homem. No man could ever save another man. Um homem pode ajudar o seu amigo, A person can help his friend. pode trazer até a He igreja, can bring him to the church, to God. pode ler as escrituras para He ele, can bring him to the mas scriptures. o homem não pode But man salvar. himself cannot save A anybody. igreja não pode Church salvar, cannot save anybody. mas há um caminho. But there is a way. E Jesus e Deus, And Jesus, God, ele disse: eu irei à terra he said, I will come down para prover um caminho para to salvar provide o a homem. way to save man. Eu irei preparar uma porta para esse homem I passar. myself will provide a door for him to come into. Então aquele Deus que nós falamos, So this God that you speak of, que estava sozinho no that princípio, once was alone in the beginning, agora criou o homem now he created man, e esse homem se afastou dele. but now this man has got away from him. Esse homem começou a pecar. Now this man started sinning against him. Mas quando esse homem pecava, But when this man would sin, muitos deles many of them, olhavam para os seus pecados when they would look into their own e se sins, entristeciam com aquilo. they would grieve so much with Eles that. não queriam ser pecadores. Because those men never wanted to be sinners on the first place. Eles queriam ser boas pessoas. They always wanted to be good people. Mas a sua natureza humana, But it's because of their a sua nature, fraqueza, it's because of their não weakness deixavam eles serem that boas wouldn't allow them pessoas. to be the good people that they long to be. A sua fraqueza Their weakness fazia deles pecadores. would make them sinners. E ele não conseguia. So he couldn't do that O himself. homem não conseguia Man ser cannot perfeito. do that himself. Então Deus falou: eu vou descer na terra So God said, I will come down e eu mesmo and I will vou myself salvar esse homem. will save man. Eu mesmo Me, myself, vou ensinar o caminho para a I will salvação. teach them the way into salvation. Agora, Now, Deus, God, sendo um espírito, being a spirit, se revestiu de um homem. he took up on a man. Criou para ele mesmo He created um himself corpo aqui a na terra. body here on the earth. Era o mesmo Deus que estava no It's the céu, same God that was in that dimension in que agora heaven, desceu e começou a habitar em um corpo. but now he comes down and is dwelling in the body. Não era uma outra It pessoa. was not a different person. Não era uma segunda It pessoa ou uma wasn't the terceira second or the pessoa. third or whatever person.
era o mesmo It Deus was que the havia criado o same homem, God that had created man on the first que place. agora desceria para Now salvar he o would homem. come down to be among men to Porque save. era a criação dele. Because it was his own creation. Ele não mandaria outra pessoa salvar o He was homem. not going to send somebody else Ele to save mesmo man. desceria. But it had to be himself that would come down. Então Deus entrou em um corpo So God, he stepped himself into a body ao qual ele deu o nome de Jesus. in which he himself called E himself Deus morando Jesus. nesse corpo And God dwelling in that body of himself, começou a mostrar para os he homens started showing man qual era o caminho da salvação. which was the way unto salvation. Começou a ensinar os He homens started himself teaching men through that como body fazer how to make para alcançar or aquela what to do salvação, to achieve that para se salvation. afastar dos seus How pecados. what they should do to get away from their sins. Agora, Now, quando Adão e Eva pecaram, when Adam and Eve, when they sinned, eles se afastaram de Deus. they got themselves away from E God. Deus falou para eles: And then God told them vocês precisarão de um that sacrifício now you need a sacrifice para cobrir o seu pecado. to cover up your sin. Então Deus foi lá So God came down e matou um cordeiro. and he killed a lamb. E o sangue daquele He cordeiro slain that lamb, and the blood of that lamb começou a cobrir o pecado de Adão e Eva. started covering up the sins of Adam and Eve. Agora, o sangue daquele animal Now the blood of that animal não era perfeito. was not a perfect blood, as E we Deus, know, no seu plano, but God in his mighty plan, ele pensou: he thought, um dia someday haverá um sangue perfeito que vai substituir o sangue there will daquele be animal. a blood that will substitute, take the place of that imperfect blood. E quando Deus desceu no corpo de Jesus, And when God dwelt in the Sendo body of Deus em Jesus, carne, being God himself in flesh, ele foi até a cruz when he went to the cross e foi sacrificado, and when he was sacrificed, e o seu sangue escorreu. when he shed his blood, Então esse sangue, quando escorreu, now when that blood was shed, abriu o caminho that opened the way para todos os homens alcançarem a for salvação. every man to reach salvation. Não somente para alguns. Not just for just a few, Nós vamos pensar, but let us think now, mas aquele bandido que matou muitas pessoas, even though that thief had killed many people ele or tem uma murdered chance people, de ser salvo? does he have a chance? Tem. Yeah, he has a chance. A partir do momento que o sangue foi vertido ali na cruz, From that moment on, when the blood was shed in Calvary, não importava quão negro fosse o it didn't pecado matter how dark ele it was poderia the ser life of a limpo person, that person can be cleansed por aquele sangue. by that same blood. Não mais o sangue de um animal, Not the blood of an animal anymore, mas agora um sangue perfeito, but now a perfect blood, um sacrifício a perfeito. perfect sacrifice. Então a morte de Jesus ali na cruz So the death of Jesus Christ in the cross abriu o caminho para a salvação. opened the way into salvation. Agora Jesus morreu uma vez apenas, Now, Jesus died only once, mas esse sacrifício permanece até hoje. but that sacrifice, it lasts forever. O sacrifício já foi feito por mim e foi feito That por você. sacrifice has been offered into my stead Jesus and não your precisa stead. morrer novamente. Jesus does not have to die Ele again morreu uma vez because he died only once, e todo o pecado foi vencido. and all sin was overcome, all death, everything. Então hoje alguém só permanece no So pecado today, if somebody wants to stay in sin, se ele mesmo desejar it's just because permanecer. that person is Porque willing o to stay caminho in that está condition, aberto. because the way is open unto salvation. Maria Madalena era uma prostituta. Mary Magdalene, she was a prostitute. Ela possuía 7 espíritos maus sobre And she ela had 7 evil spirits upon her, e ela foi perdoada de todos os and seus she was pecados. forgiven of all her sins. Então todos nós hoje podemos So ser all of us perdoados today can be forgiven de todos os nossos of all our pecados. sins. Mas nós temos um caminho a seguir. But there is a way that you must follow, Porque quando Deus estabeleceu o seu plano, because when God set the plan, ele disse há um caminho, he said there is only one way. há uma verdade. There's only one truth. E a pergunta que eu havia feito no And the começo, question that we had at the beginning, então por que há tantas igrejas so no then mundo? why are there so many churches in the world? Por que há tantos ensinamentos Why no are there mundo? so many teachings in the world today? Mas nós sabemos But we know que se há um ensinamento errado, if there is a wrong teaching, é porque há um ensinamento it's correto. only shown that there's a true teaching somewhere. Basta nós buscarmos e procurarmos aonde está esse All it ensinamento takes is for correto. you to search and find where that thing is. Agora o homem estava com o caminho aberto Now man had that way open unto him para ser salvo dos seus pecados. to be saved from his sins. Mas se há um caminho, But if there is a way, há uma lei também. there is also a law in that way.
Todos os homens Every man devem trilhar por esse caminho. must walk upon that path. E Deus não queria deixar o homem em confusão. God never intended to leave men in confusion. Então Deus, conhecendo o fim desde o princípio, So God, knowing the beginning to the end, ele viu que haveria muitas igrejas, He knew that all these churches would exist. muitas denominações All these religiosas. denominations, all the religion, everything. E Deus pensou, So then God thought, para mim não deixar os meus filhos em for confusão, me not to leave my own children into confusion, eu vou deixar um mandamento, I will give them a commandment. para que quando eles estejam em confusão, So when confusion comes, sem saber qual caminho trilhar, when they will not know which way to take, eles venham para esse meu that mandamento they may come back to this e commandment, encontrem qual é a verdade. and they will find and know what the truth is. Então Deus ungiu homens So then God started anointing men com o seu Espírito Santo, with His own Holy Spirit, e esses homens começaram a escrever. and these men were writing what He was saying. E o apóstolo Pedro começou a escrever, And Apostle Peter started writing, Paulo começou a Paul escrever, started writing, e todos os outros apóstolos e and profetas all the começaram a apostles and escrever. all the prophets did the same thing. E eles estavam escrevendo inspirados por Deus, They were all writing inspired by God e eles Himself, escreveram a Bíblia. and they wrote the Bible. E na Bíblia toda a confusão é desfeita. And in the Bible, when you go back to it, there is no confusion. Na Bíblia todo o caminho é mostrado. In the Bible, every other way is shown. Agora nós vemos que as igrejas também falam da Bíblia. Now we know that every church speaks of the Bible. Agora a Bíblia foi escrita por inspiração espiritual. Now the Bible is written by spiritual inspiration, E ela tem que ser lida e compreendida and it must be read and understood também por inspiração espiritual. only by spiritual inspiration. Se uma mente humana If there's a carnal mind for ler e interpretar a that Bíblia, is going to read and interpret the ela Bible, fará confusão. there will be confusion. Mas quando Deus vem e interpreta a But when Bíblia, God Himself comes Então não down há to confusão. interpret the Bible, then there is no confusion. vocês vejam que no dia de You Pentecostes, can see that in the day of Pentecost, os judeus haviam pedido a morte de Cristo. the Jews they crucified Jesus. Falaram, crucifica-o. They said, crucify Him. E quando Pedro começou a pregar no And then Pentecostes, when Peter started preaching right after the Holy Ghost fell, ele falou para aquelas pessoas, he told the people that there was. esse Jesus que vocês He said, the crucificaram, same Jesus that you crucified, ele era o Messias. He was the very Messiah. Ele era Deus em carne. It was the very God that you claim to serve in flesh. E aquelas pessoas olharam para Pedro And those people were looking to Peter, e viram que ele estava falando de acordo com a palavra and they de Deus. realized that whatever he was speaking was according to quando the eles very word of olharam- God. And when they realized, E perceberam e compreenderam then they perceived and they comprehended. que eles haviam crucificado o próprio Deus. They had indeed crucified God Himself. Era um pecado muito grande. That was such a great sin. Pense pedir a crucificação How- do próprio Deus. How could you claim the very killing of E eles God haviam feito Himself? isso. And that's the very thing that they did, that we did. E eles haviam olhado para si mesmos And they had looked into themselves, e viram que pecaram. and they had seen that they had E o sinned, seu pecado era muito grande. and that their sin was too great. E havia quase 3.000 pessoas And ali there were almost 3,000 people in that que ouviam place Pedro falar de Jesus that were hearing Peter speak about e Jesus. começaram a ficar entristecidos Then they said in themselves, e pensaram, and they thought, eu matei a Cristo, it was me Eu that pedi a killed crucificação Jesus. de It was me Cristo. that asked for the killing of the eu Messiah. falei prega Cristo na cruz It was me that said crucify him. e era Deus. And now I find out that it's God. E eles se desesperaram com Now aquilo. they got really desperate about that, Deus abriu os seus olhos because it was God Himself that had opened their eyes through the Word. e eles viram que aquele que estava na cruz não era um homem, Then they realized that person that was in the cross was not a man era o only, Messias. but it was Messiah too. E o pecado, a ignorância deles And their very ignorance and sin havia colocado o Messias na cruz. had put the Messiah in the cross. E Pedro, um discípulo de And Jesus, Peter, being a disciple of cheio do Jesus, Espírito Santo, full of the Holy Ghost, filled with the pregando Holy a palavra Ghost, de preaching Deus, the Word of God, despertou naqueles homens o interesse he brought up the desire in the hearts of those people, e eles pensaram, and they o que thought, nós vamos fazer agora? what shall we do now? Nós crucificamos a Cristo. Because we realized that we matamos o crucified Messias. Christ, we killed the Messiah. E eles pediram para Pedro, Then they asked Peter, Pedro, they said, Peter, o que nós vamos fazer agora? what shall we do now?
Nós matamos a Cristo, o Messias. because we ourselves killed Christ, the Messiah. E Pedro, cheio do Espírito And then Santo, Peter, full of the Holy Ghost, começou a mostrar o caminho he started para to eles. show the way. Aquele caminho que Deus havia pensado lá no princípio That para tirar same, o homem do the pecado. very way that God had thought way before the foundation of the world to take away sin. Pedro começou a mostrar para as That's the way pessoas. that he started preaching to the Era o people. mesmo caminho que Deus havia It pensado. was the same way that God had once taught. Mas era um homem que estava falando desse caminho. But it was now a person that was talking about that Não path. era um religioso, He was not a religious person, mas era um homem inspirado por Deus. but he was a man so much inspired by God. E eles perguntavam a Pedro: And they were asking Peter, nós matamos o they Messias, said, yes, o we que killed vamos the fazer? Messiah. What must we do now? Qual o próximo passo? What is the next step? Então Pedro começou a ensinar o princípio do cristianismo Then para Peter eles. started teaching the beginning, the principles of Christianity to those people. Pedro não falou para eles: não, vocês não pecaram, era assim mesmo. Peter never said, oh, it's okay, you sinned, that's the way it was. Pedro sabia que eles No. haviam pecado. Peter also knew that those men were Mas sinful, Pedro também sabia que havia um caminho but he also knew that there was a way para tirar aquelas pessoas to get those people out daquele pecado. of that condition, of that sin. Um caminho que nem mesmo quando eles pediram a A crucificação, way that even when they asked for the crucifixion, nem mesmo isso seria jogado sobre eles. that even that would not be imputed unto them. Eles seriam perdoados They would be forgiven de crucificar o próprio Messias. for crucifying God himself. Mas havia um caminho. But you got to follow E the eles way. queriam saber qual era o And now caminho. these people wanted to know what was the way. E Pedro, cheio do Espírito And Peter, Santo, filled with the Holy Ghost, ensinou o primeiro passo para esse caminho. now he started teaching the first steps into Não era that todo o way. caminho, Not the whole way, porque havia toda uma vida para ser because you vivida. see, there's a whole life for you to be lived. Mas Pedro começou a ensinar But o he primeiro started passo. from the first steps. E nós temos que começar a caminhar pelo primeiro And we passo. gotta, all of us got to start on the first steps Um first. bebezinho não nasce e sai correndo. You know, a baby, when he's born, he's Ele not demora walking. muitos He meses takes so many months para dar o primeiro passo. for him to take the first step. Mas ele tem que dar o primeiro But he passo. must take that first step. Pode ser difícil, It must be very difficult, mas ele precisa fazer but isso. still, he has to take that first Então eles step. perguntaram: Pedro, o que nós vamos fazer So agora? now he asked Peter, what must we do now? Nós não queremos ser pecadores. We don't want to be sinful Nós não people. queremos ser responsáveis pela morte de Cristo. We don't want to continue to be responsible for the death of Christ himself. Então a primeira palavra que Pedro disse, So the first word that Peter spoken to them ele was, falou: he arrependa-se. said, repent. Vocês têm que se You arrepender. gotta repent first. É a primeira coisa que você tem que fazer, That's the first thing you have to do. porque o arrependimento ele apaga todo o Because pecado. repentance is the only thing that can erase all the past sins. Não importa o que aquelas pessoas haviam It feito, didn't matter what they had done. a partir do momento que eles se From the arrependiam, moment that they repented, todo o passado era apagado. their old past was deleted. Deus não mais consideraria aquele passado. God would not consider that past any longer. E Pedro falou: arrependei-vos. Then he said, repent first. O primeiro passo, That's the first step. o início da caminhada. That's the beginning of your walk. Mas é só o início da But caminhada. that's only the beginning of your walk. E já em seguida Pedro começou a ensinar o segundo passo. And then right away he Falou: teaches them vocês the second se step. arrependeram, He said, you repented? arrependeram de crucificar o Messias, You repented from e as crucifying the pessoas Messiah? haviam se And arrependido. those people, they really repented. E ele disse: Then he said, agora now vocês têm que ser you batizados must be baptized para o perdão desses for pecados. the forgiving of those sins, O arrependimento mostra because repentance only shows que os pecados foram perdoados. that those sins were forgiven, E o batismo é uma declaração disso. and the baptism is a public Quando nós- declaration of Quando that. nós dizemos para as pessoas Is us telling the people e demonstramos and showing the people que nós começamos a viver o cristianismo agora. that we now started living the E Christianity. Pedro falou: arrependa And Peter said, repent e seja batizado. and be baptized. O segundo passo. That is the second step. Agora nós vemos que hoje a maioria das pessoas são batizadas. Now we see that most of the people today are baptized. A Igreja Católica batiza a The criancinha. Catholic Church, they even baptize the infants. Uns colocam a pessoa e imergem na água. Some will immerse the people in the water. Outros espalham uma água sobre a sua cabeça. Some will sprinkle water on their foreheads. Mas Pedro agora foi ensinar qual o batismo But now Peter is telling you the true way fazia parte do plano estabelecido por Deus. that was part of the plan established by God himself.
Porque não adiantava apenas arrepender, Because you see, if you repent, that's not enough. não adiantava ser batizado, Even if you're just baptized, mas it's tinha que not ser enough. batizado But you corretamente, got to be correctly baptized. porque o apóstolo Paulo Because Paul the apostle, chegou em uma localidade when he went that place e one day, perguntou: then he asked, vocês são he said, batizados? "Are you baptized?" Eles disseram sim. He said, "Yes, we are baptized." Paulo podia ter dito: Paul could have said, graças a "Well, Deus, thank God they're que bom que baptized. vocês são That's so batizados. good, they're baptized." Mas ele perguntou: como vocês são But then he said, batizados? "How are you baptized?" Ele falou: nós somos batizados no batismo de João. He said, "Well, we are baptized in the baptism of John." Ele falou: não. He said, "No, sir." Esse batismo não serve He agora. said, "That baptism is no longer accepted Agora Deus estabeleceu um tipo de batismo. because God had now established a different type of E é o baptism." batismo que Pedro ensinou. And that is the baptism that Peter taught them. Então Pedro falou: And then Peter said, arrependa, "Repent first, seja batizado be ye baptized em nome do Senhor Jesus in the Cristo name of the Lord Jesus para o Christ perdão dos for vossos the forgiving pecados. of your sins." Deus estabeleceu a forma de ser God batizado. set the way unto you Então to não há be mais baptized. confusão. There is no confusion any longer. Se as igrejas dizem que é em nome do Pai, Filho e Espírito If the Santo, churches will say it's in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, ou diz que é em nome do Pai, or just in the name of the Father, nós vamos no caminho estabelecido well, let por us Deus go back into the way established by God Himself. e lá acaba toda a confusão. And there's no confusion there any longer. Está escrito em nome de Jesus Because Cristo. it's written in the name of Então nós Jesus. começamos a caminhar. Then we start walking. E esse caminho vai se estender. But that way is not over there. Virão muitos outros mandamentos, There are many, many other mas ordinances. temos que começar no But we princípio, must start at the beginning. começar onde Deus mandou que nós We must começássemos. start where God told us to start. Mas muitas pessoas podem perguntar: But many people can ask, mas e por que que lá em Mateus but why 28, then in Matthew 19, 28:19, na Bíblia, in the Bible itself, Jesus falou assim: Jesus said Himself, ide por todas as "Go nações, into all the world, ensinando-as teaching a them batizar and baptizing them em nome do Pai, in the name of the Father, Filho the Son, e Espírito and the Santo." Holy Ghost." A Bíblia diz isso. When the Bible itself Nós speaks of sabemos that. que diz isso. And we know that the Bible speaks of E that. Pedro está dizendo: And now Peter is saying, batiza em nome baptized do Senhor Jesus in the Cristo. name of the Lord Jesus. Será que há uma Christ. confusão aqui? Is there any confusion in that? Será que Pedro se enganou? Is there any mistake? Deus não é um Deus de confusão. God is not a God of confusion. Deus é um Deus de paz. God is a God of peace. Nós sabemos disso. We know that. Agora, Now, Pedro, Peter, ele recebeu das mãos de Deus he got from God Himself a chave do reino dos céus. the key to the kingdoms of heaven. A chave que tudo o que Pedro ligasse na terra That same key that everything that he would bind on earth, seria ligado no céu. it would be bound on Pedro tinha a heaven. revelação. He had the revelation. Pedro sabia quem era Deus. Peter knew who God was. Jesus perguntou para os seus discípulos: Jesus once asked the disciples quem as pessoas dizem que eu and sou? said, "Who do the people say I am?" Um discípulo falou: And a disciple said, uns diz que tu és João "Some Batista, say that you're John the Baptist, Jeremias, Jeremiah, os profetas. or one of the prophets." Ele perguntou: e vocês? But then said, "What about you? Quem dizes que eu sou? Who do you say I am?" Pedro falou: tu és o Cristo, filho do Deus Peter vivo. stood up and said, "Thou art Pedro the Christ, the sabia. Son of the living God," because Peter knew De quem ele estava falando? of whom he was speaking of. Então, quando Pedro disse batizar em nome de Jesus Cristo, So when Peter said, "Go ye and be baptized in the name of Jesus," ele estava falando da mesma escritura, batizar em nome do Pai, he Filho e was Espírito referring Santo. back to the same scriptures to be baptized in the name of the Father, Son, and Porque Holy quando Ghost. Jesus disse Because when Jesus said, batiza em nome do Pai, "Baptized in the name of the Father," Pedro começou a meditar then naquela Peter, escritura. he was meditating upon that. Quem é o Pai, Filho e He Espírito said, Santo? "Who is the Father and the Qual é o Son and the Holy nome do Ghost? Pai, Filho e What Espírito is the Santo?" name of the Father, of Está the Son, and falando the para Holy Ghost?" batizar em um nome. Because he told me to baptize in the name of. Agora, Pai Them. não é um nome. Father is not a name. O irmão Joglair é pai, Brother Jogler, he's a father. pastor Raimundo é pai. Brother Raimundo, he's a father. Muitos irmãos aqui são Many pais. of you people here are a father. Mas cada um desses But pais every aqui, one of these eles fathers, têm um nome. they have a name. Ele é pai He's father, e o seu nome é Raimundo. but his name is Raimundo. E Pedro olhou a escritura e When disse: Peter looked in the batizai scripture, he said, "Baptized
Em nome do Pai, Filho e Espírito Go Santo. be baptized in the name of the E Father, ele Son, and falou Holy Ghost. Then he o said, nome do Pai, Filho e Espírito the Santo name of the Father, the Son, and Holy Ghost é o Senhor Jesus is Cristo. the Lord Jesus Christ. E ele teve o seu batismo revelado. Now he had revelation for that E Deus baptism. mostrou o caminho. And God showed him the way. E naquele dia ele batizou mais de 3.000 And on that pessoas. same day, he baptized over 3,000 people. E aquele batismo é válido até hoje. And that baptism is valid up to this day. E nós estamos na mesma condição que eles estavam ali. We are under the same circumstances that they were Todos that nós day. pecamos. We all sinned. E os meus pecados e os seus And my pecados sin and your sins, colocaram o Messias na cruz. we all put the Messiah on the Não foi cross. somente o pecado dos judeus, It was not just the sin of the Jews now, foram os pecados de todos but nós the sins of all of us que colocaram o Messias na that cruz. put the Messiah on the cross. E se nós queremos entrar pelo mesmo caminho And if you want to get in through the same way que aquelas pessoas entraram, that those people got in back nós then, temos que fazer a mesma then we pergunta. have to do the same thing that they did. Nós colocamos o Messias na cruz, We put the Messiah on the cross. os nossos pecados sim. Our sins did. Nós somos culpados da We morte de are Cristo, guilty of the death of the Lord Jesus porque nós nos afastamos de Deus. because we got away from God. E a pergunta seguinte é que nós fazemos hoje, And then the question is, what must we do o que today? faremos, irmãos? What are we going to do today? Se nós pecamos igual a eles, If we did the same, we committed the same sin que that nós they did back faremos then, hoje? what are we going to do then, para today, encontrar o caminho hoje? to find that same way that they found back then? E a resposta é a mesma. The answer is the same answer. Arrependei-vos Repent e first sejais and batizados be baptized em nome do Senhor in the Jesus name of Cristo. the Lord Jesus Christ. Não arrependei e participai da minha igreja. Not repent and be part of my church. Não arrependeis e dei o seu dinheiro para uma Not igreja repent and give your tithes Não. into the church. e seja batizado. No, to be baptized, Então nós vamos começar a caminhar, and then we start walking até um dia nós sermos cheios de Deus, up to the day when we are filled with God, ao ponto dele nos levar para o céu. to the point where we're going to get out of here. Então, encerrando, So just closing now, a pergunta era: the question Deus was, existe? does God exist? Nós chegamos à conclusão que Then ele we existe. came to the conclusion that He does exist. E esse Deus existe na minha vida. And that God exists in my life. Nós sabemos que para ele existir na nossa vida, We know that for Him to exist in our nós lives, temos que trilhar o caminho que ele deixou. we must walk the same path that He Nós established temos for que entrar pela ourselves. mesma porta We got to get into the same door que Pedro entrou, that Peter got in, que Paulo entrou. that Paul got E se in. nós entrarmos And then if we got in that door, if we pela get mesma porta que eles, in by the same door that they nós did, teremos then we will have as mesmas bênçãos que the eles. same results, the same blessings that they had. Nós teremos o mesmo galardão que eles We tiveram. will have the same reward that they Porque had. Deus é um Deus justo. Because God is a just God. Se Pedro seguiu esse caminho If Peter followed that path e ganhou os céus como herança, and he got heavens as an se nós inheritance, seguirmos também, if we follow the same way, nós também ganharemos o we are céu. going to get the same thing. Paulo foi até o céu um dia Paul went to heavens once, e ele disse: and here's what he não há said. como explicar quão maravilhoso é. There's no way I can explain to you how it is. As coisas que não subiram ao coração do homem The things that never went up to the estão hearts of man, preparadas para nós. they are prepared for me and you. Nós temos todas essas bênçãos disponíveis hoje. We have all of these blessings available for us tonight. Basta apenas All it encontrarmos takes is to find it e caminharmos pelo caminho and then to walk upon that que path Deus escreveu that God wrote Himself desde antes since dele criar o mundo. before the foundation of Esse the caminho world. já está determinado. This path is already Basta determined. nós caminharmos All we have to do is to walk upon it e buscarmos conhecer esse caminho. and to try to know the way. Que Deus abençoe cada um May God bless que each and every possamos one of you meditar tonight, that we will meditate na upon these existência de things Deus em nossa and vida. the existence Amém? of God in our Deus lives. abençoe. Amen. God bless you. Amém, obrigado, José. Amém? Estão satisfeitos? Are you Vamos happy? jogar aí? Nós vamos Brother cantar Joclar? mais um hino. Let us sing another song. Deus existe? Does God exist? Amém? Amen. E o que Ele representa hoje na nossa vida? What does He represent to us today in our lives? Eu estava olhando esses dias atrás, I was just observing a few days ago. eles estão provando que Elvis Presley está vivo. It was written that they proved that Elvis is alive today.
ele não está morto, He ele said está that he's vivo. Era a not dead, he's alive. reportagem. That was the headlines on Eu the estava no magazine. avião lendo a I revista was que eles fornecem on ali. a plane and I was reading the magazine. There was E a ali magazine. mostrou vários personagens. And then they were shown like so many Que characters vocês olhando para eles, or different people that, era o próprio Elvis Presley, that when you looked at those people, different people, it was Elvis. vivendo num outro corpo. But he's living in a different body. Porque aquele espírito que estava because no that Elvis, same spirit that was in Elvis once, que era o espírito do rock, that is the spirit of rock era o and roll, espírito do mundo, that's the spirit era o of the world, espírito do inferno, that's the spirit of hell, voltou sobre essas it pessoas. came back upon those people. Então elas têm que ser igual So now Elvis Presley. they can't help being just like him. Por isso esse espírito de Jesus That's Cristo, why the same spirit of que Jesus voltou Christ na igreja that primitiva came back upon the e early que church caminhou pelas 7 eras and that walked through the e que seven chegou ages, nessa última and era they came up to this last age e tem se encarnado. and it has Nós incarnated temos que itself. provar Now we have to prove que Jesus Cristo está that vivo Jesus hoje. Christ is alive today. Porque nós parecemos demais com That we ele. look like him so much. Ele foi perseguido, He was persecuted. ele foi desprezado, He was despised. ele foi odiado, He was hated. ele foi negado. He was denied. E a mesma coisa acontece com os filhos de Deus The same hoje. thing will happen to you today. Então, porque ele é o mesmo nessa Why? noite. Because he's the same tonight. Jesus está aqui nessa Jesus noite. is here tonight. Em mim e em And você. me and you. Cumprindo as escrituras. Fulfilling the scriptures. Cumprindo a profecia. Fulfilling the prophecy. Amém. Amen. Vamos cantar? Cadê us o irmão sing. Daniel? Vamos cantar Brother mais Daniel. lindo. Logo em seguida, irmão, joga lá aí, Then por Brother Joe favor. there. Amém. Vamos mudar esse hino aí. Hoje vim aqui para te adorar. Eu quero mais de ti. Vamos colocar em pé? Aleluia. Glórias ao Senhor. Nossa adoração a ti, Senhor, é o que mais nos importa nesta noite. A nossa adoração a ti, Senhor, é o que faz a diferença em receber as tuas bênçãos, em receber aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor se agrade de nossa adoração, Senhor. Aleluia. Hoje vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o Senhor tem para dizer. Aleluia! Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Aleluia, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Aleluia, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Meu corpo é sua morada, por favor fica em casa e não saia mais daqui. Sim, eu quero mais de ti, Senhor, aleluia. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Glória a Deus, aleluia.
cantar. Aleluia. Boa noite, irmãos. Good evening, everyone. Creio que já ouvimos o suficiente. I believe we have heard Eu enough. senti vontade de aceitar Jesus de novo. And I've had a desire again to É tão bom accept the ver a Lord once palavra again. sendo mostrada tão clara, né? Isn't it wonderful to see the word being so simplified? Começando desde antes do Gênesis, When you go back way before Genesis and vindo por Gênesis, then you pass through Genesis, chegando ao Calvário, then you go to Calvary, vindo ao Pentecoste, then you go to Pentecost, chegando aos nossos dias. then we come to our day. Então, nosso irmão Josué colocou muito bem He put it so well, Brother Joshua, qual é o caminho que nós temos que seguir. what the way is for us to É. follow. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 3, That's why the Bible said in Proverbs 3 that, no verso 5, and the 5th verse, confia no Senhor trust in the Lord de todo o teu coração with all your heart, e não te estribes and do not lean no teu próprio into your own entendimento. understanding. Então ali nós vemos aqui que nós vemos Deus falando So we see God speaking o que o nosso irmão falou, exactly what our brother spoke about, que Deus tinha um plano that God had a plan, e a nossa vitória and our victory está em se submeter is in accepting, submitting ourselves ao seu plano. into this plan that He planned for us, Ou seja, or that is não se estribar em nosso próprio for us entendimento. not to lean into our own understanding. Né? Deus nos fez God made us para sermos guiados, for us to be led, para dependermos dele. for us to depend on Him alone. Deus, quando fez o When homem, God created man, ele sentiu solidão. He felt so alone. Ele tinha os anjos, He had all the angels, mas ainda ele não era completo. but still He was not complete. Mas quando ele criou o homem, But when He created man, então ele foi Jeová, now He is Jehovah, o ser existente. which is the being that Com is sua existent família. with His family. Então ele se sentiu realizado. Now He felt satisfied. Por isso a Bíblia diz That's why the Bible said que quando Deus fez o homem, that when God created man, Deus disse que era muito bom, God said it was very good, porque foi o máximo da sua because criação. it was the highest, the peak of His creation. Por isso é que Deus reflete em nós os seus atributos. That's why God is always reflecting in ourselves His own attributes. Mesmo nessa condição caída do Even in homem, this fallen condition of man today, quando nós realizamos algo, when we fulfill something, quando o engenheiro projeta uma when obra, we achieve something, when the engineer projects something, e quando aquilo chega ao seu final, when it comes into its completeness, e quando é inaugurada aquela obra, when they have the dedication of that ele se sente work, tão feliz, of that construction, that porque o que engineer ele is so tinha em happy, sua mente, because the same thing he had in his agora mind, ele pôde colocar no papel now he put it on the paper e first, pôde executar aquela obra. and he was able to execute that work, put it forth. Isso está mostrando That shows o que Deus sentiu the same thing that God felt quando ele fez o homem, when He created man, quando a sua própria imagem e semelhança. according to His own image and likeness. Deus sempre descia God always came down para ter companheirismo to com have esse homem. fellowship with man. Diz o The profeta prophet said que é como nós. that is just like us. Deus descia e olhava para Adão God would come down and look at Adam, e ele estava deitado and he was laying there e somewhere, ele se sentia tão realizado. and he felt so fulfilled. Como um pai e uma mãe olham os seus The filhos same thing as a mother or a father when they look at quando their eles são children, pequenos when they're little ones. e ele chega ali na sua cama So they walk up to their bed, e ele diz: "Olha, ele parece com and você. then he looks, and then he says, "It Tem os just seus looks like olhos. me, has my eyes, or Tem o seu her eyes, or nariz." the same nose as you." Então era isso que Deus sentiu That's the same thing that God wanted, the same thing He felt quando ele fez a sua obra-prima. when He made His masterpiece. Mas como o irmão falou, But just as the brother spoke, essa obra-prima caiu, this masterpiece mas fell, Deus já tinha um plano. but God had already a plan in His mind. O diabo apenas estava ajudando a The Deus devil was just working or helping God através da serpente through the serpent a Deus executar o seu maior plano. for God to fulfill His own plan. Por isso, quando o pecado veio, That's why when sin came,
Deus disse, Jesus said, eu mesmo God vou said, descer I will come down myself, e vou anunciar o meu plano. and I will tell them myself. Deus what my revelou plan o seu is. plano de God redenção. himself announced his plan of redemption. Deus mesmo It desceu was God himself that came down. e ele prometeu And then he a promised semente da mulher the seed of the woman que viria that would come para to pisar a cabeça da serpente. to smash the head of the Então serpent. Deus mesmo ama So God himself loves, revelar os seus mistérios. or God likes for himself to reveal his plan. Então ele desceu para revelar o plano da So redenção. he himself came down to reveal the plan of redemption, E na cruz ele veio and the cross he came para executar esse plano. to fulfill that plan. Mas agora na era final, But in this last age, depois das 7 eras da igreja, after the end of the ages, então ele vem novamente now he himself comes down, para então agora and now he reclamar is claiming back cada nome every name que está no livro da vida do that is in Cordeiro. the Lamb's Book of Life. Por isso ele desceu com o livro aberto. That's why when he came down, he had an open book. E ele está chamando esses nomes. Now he's only calling those names out. E nesse livro And in that book estão o nome de todos os eleitos, are the names of every elect. desde a primeira era. Since the first age, Né? Mas agora ele está chamando os que estão vivos. but now he's calling people that are alive on the earth today. Mas num desses dias, But in one of these days, quando esse último nome foi feito manifesto na when terra, that last name is made manifest upon the earth, então nós chamaremos then we will call os nomes the names que estão no livro, of the other names that are in the book, que estão esperando pela voz de arcanjo. of those that are waiting for the voice of archangel. Então haverá So then there will be rapto da igreja. a rapture. Então nós estamos vivendo num tempo maravilhoso. So we are living in a very wonderful time. Mas é muito importante não se estribar But it's very important not to lean em nossos próprios entendimentos. in our own understanding. Por isso Deus se agradou de Abel. That's why God loved Abel. Eu imagino que quando Abel estava vindo para adorar, I can imagine when Abel was coming to worship God, talvez ele olhou o altar de Caim. maybe he looked at the altar of E Cain, parecia tão florido, and it looked so flowery, muito belo aparentemente. so beautiful. Mas aquilo não preocupou Abel. But Abel was not concerned about the beauty. Aquilo não lhe abalou. He was not shaken by it. Ele sabia onde ele estava parado. He knew where he was standing, Porque dentro do coração dele, because inside of his heart, Deus havia revelado God had que o revealed pecado tinha sido por sangue. that sin had come by blood, Então ele sabia que precisava vir So he e knew. derramar sangue. that there should be bloodshed. Então ele trouxe o cordeirinho. Now he brings a lamb, E quando ele ia puxando o cordeirinho, and as he's pulling that lamb, Deus olhou lá de cima. God looked from up there, E Deus that disse, "É dimension, isso." and he said, that's exactly, Ele está cumprindo exatamente o meu plano. he's fulfilling my plan exactly how it is. Então aquilo agradou a Deus. Why? That really pleased God. Porque Abel se submeteu à Because vontade de Abel, Deus. he submit himself to E the Caim, will of God, and Cain, não podia se submeter à he vontade de just Deus. couldn't do it. He couldn't submit to the will of E a God. realidade dos fatos é And the reality of the facts are que essas duas sementes estão aqui. that those two seeds are here today. Por mais que pregamos o evangelho, It doesn't matter how hard we preach the por gospel. mais que queremos, It doesn't matter how, assim como Deus quer, just as how que God todos wants sejam salvos. that everyone would be saved. mas Deus sabe But God also knows que muitos nunca aceitarão. that many will never accept it. Por isso Jesus não morreu para salvar a todos, That's why the Bible said that Jesus Ainda didn't que era die to sua save vontade. all, even though it is His will, mas ele morreu por muitos, but He died for many. para aqueles que podem se submeter ao Only seu to those plano. that can submit themselves into His plan. Então a salvação nossa So our salvation está em negar as nossas ideias. is based upon we denying our own ideas, E esse é o maior desafio and this is the greatest challenge we have nesta era que estamos in the vivendo, age that we're living today, onde todos têm os seus direitos, when every single person has onde, rights, onde todos desejam agir como querem, when every person wants to act just how they want to, onde as próprias igrejas, when the churches para themselves, não perder os membros, so they will not lose their members, estão se adequando they will fit themselves à modernidade desse to dia. the taste of the modern things of this age. Mas Deus ainda But God still, tem um povo He still has a people que não está se sujeitando à modernidade desse that dia. is not subjecting themselves into the new things of this age, A influência do Deus dessa era maligna. to the influence of the God of this evil age.
Porque Deus tem um povo Because God has a people que recebeu um profeta that received the prophet que havia sido prometido na that had Bíblia. been promised by the word of God. Porque Deus sabia Because God knew que se não houvesse um profeta nessa era final, because if there wasn't a prophet in this last age, ninguém poderia chegar nobody would ever get there à perfeição. to perfection. Porque a palavra só vem a um profeta. Because the word only comes to the prophets. Mas o plano de Deus But the plan of God, é perfeito. it's perfect. Então, a nossa vitória Therefore, our victory está em não nos estribar is based upon ourselves not leaning em nossos próprios entendimentos. into our own understanding. Então, que Deus te abençoe. May God bless you tonight. Não te estribe no teu Don't you entendimento. lean into your own Crê understanding. no Senhor Jesus Cristo. Believe in the Lord E Jesus serás Christ. salvo tu e tua casa. And you and your house will be saved. Venha e seja batizado em seu nome. Come and be baptized in His name, E eu te garanto and I will grant you, que Deus vai te dar a I vitória. will guarantee you that God will give you the victory. Porque Ele deu a mim, Because He gave it to me. deu a outros. He gave it to others. O diabo não quer que você seja The devil batizado. does not want you to be baptized. Porque ele sabe que o dia que você entrar nessa água, Because He knows that the day you get down into those waters, todos os teus pecados ficarão no mar all do your sins, esquecimento. they're gone. E você sairá dali. And the sea of forgetfulness, E and Deus then vai you te leave, ajudar. and then God starts E changing vai te you. limpar. He will cleanse E you. vai te He santificar. will sanctify E you. vai te dar o Espírito He will Santo. give you the Holy Ghost. E vai te fazer um And He vencedor. will make you an overcomer. Nessa era que estamos. In the same age that we live in today. Deus te abençoe. May God bless you today. Glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos colocar em pé. Você pode dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Que o meu nome está escrito naquele livro. Aleluias, aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez cheguei ao meu Jesus. Mais uma vez voltei a Ele pedir perdão. Cristo Jesus, que é fiel, me perdoou, livrou do mal de dentro do meu coração. Obrigado, thank you, Lord, aleluias. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Sim, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Mais uma vez estou aqui. Mais uma vez estou aqui. Vim te adorar. Mais uma vez voltei aqui pra te louvar. Quanta bondade! Quanta bondade e amor que há em Ti. Misericórdia em meu Jesus, Tu eu vi. Oh Deus, aleluia. Obrigado, 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 Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Sim, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Mais uma vez pude sentir, mais uma vez pude sentir
As minhas lágrimas aos pés de Deus eu derramei, e o descanso de minha alma eu encontrei. Aleluia! Obrigado, sim, obrigado, obrigado, não mereço, mas tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas tu és maravilhoso. Amém? Nós vamos aproveitar vocês em pé We'll just take the para lermos as Escrituras, opportunity to have you standing to read the scriptures, para nós termos a finalização de tudo just so aquilo que that we nós can ouvimos. conclude upon everything that we've heard tonight. E eu creio que foi muito oportuno. I just really thought it was really fitting. Já temos sido abençoados. We've been greatly blessed. Mas, como diz o profeta But de just Deus, as the prophet of God sempre said, temos que ler as Escrituras we always have to read the em qualquer scriptures. reunião que nós estivermos. Every meeting that we come to, we have to read the São scriptures. Mateus, capítulo 4, It's in the book of Matthew, chapter 4, versículo 12 in the 12th verse até o 17. to the 17th. São Mateus, capítulo 4, Matthew, the 4th chapter, versículo 12. the 12th. Eu vou ler até o 17, depois o Neville vai ler. I'll just read to the 17th then. Brother Billy will Jesus, read it. porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zabulon and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Vamos orar. Let us pray now. Querido Jesus, Dear Lord Jesus, tu és o nosso Pai. you are our Father, E como um bom Pai and just as a good Father que reúne os teus filhos that gathers his children para ministrar os conselhos, to minister unto them your counsels, aqui viemos here we are, Lord, para te ouvir. to listen to you, Os conselhos de Deus the counsel of God himself, para o dia que estamos to the vivendo. day that we live in today. Queremos ser um bom filho, We just want to be a good son and a good obediente à daughter, tua palavra, obedient unto your word, obediente aos teus conselhos. obedient unto your counsel. E queremos sair daqui And we want to leave this place melhor do que entramos. much better than when we walked Já in. ouvimos a tua palavra, We have heard your word tonight, já Lord. vimos o plano de Deus. We have heard about the plan of God tonight. Pai, Lord, ajuda-nos, help us tonight. dá-nos simplicidade, Give us simplicity, humildade humility em nossos corações. in our hearts. Não deixe os nossos pensamentos prevalecerem, Don't let our own thoughts prevail, Lord.
contra os pensamentos de Deus. against the thoughts of God. Não deixe as nossas ideias Don't let our own ideas serem maiores be greater do que o plano de Deus. than the plan of God. Porque queremos estar aqui Because we want to be here para dizer que tu tens a verdade. just to tell you that you're the only one that carries the truth. Tu tens a palavra de vida That eterna. you have the words of eternal life. E nós estamos aqui para aprender, And we are here to learn from you, não para ensinar. not to teach anybody, Father. Que mesmo eu que estou nesta Because plataforma, even the person that's up on this que platform, o Senhor possa me usar may God use me, e me may abençoar God bless me com aquilo que estarei ouvindo. with the things that they will be listening to. No nome de Jesus In the Cristo. name of Jesus Christ. Amém. Amen. Podeis assentar. You may be seated. Alguns minutos It's just a few apenas, minutes only, que eu creio que o plano de Deus foi traçado because I believe the de plan uma of God has maneira been simples, laid out in a very simple manner, porque Deus é simples. because God is simple. Foi o que os fariseus tropeçaram. That's why the Pharisees, they stumbled. Foi na simplicidade de In the Deus. simplicity of God, they stumbled. O dono do mundo, The owner of the whole world, o dono de toda a riqueza, the person that owns all the de richness, toda a natureza, all the riches, all nature, empoeirou seus pés, he got his feet dusty, caminhando walking as pessoas mais simples, with the most humble people there was, mais humildes the most humble people there da was face da terra. upon the face of the O homem earth. mais santo The holiest man caminhou entre os piores pecadores. walking among the worst sinners. Isto é a grandeza de That Deus. is the greatness of God. Porque este era o objetivo, Because that was actually the objective on the first place, salvar o pecador. to save the sinner. E nesse tempo do fim, And at this end time, nós temos uma comissão. we do have a commission, E a comissão para esse and the tempo commission for this time é muito maior is way greater do que em todos os demais tempos. than the commission that there was in the past times. Porque nesse último tempo, Because it was only to this last o time inferno se despejou entre nós. that hell has come up among Toda us. imundícia, Every filth, todo tipo de pecado, every sin that there was, todo tipo de incredulidade every type of unbelief, tem sido despejado nesta it has era. been poured out upon here. Para combater esse poder, So for you to para fazer frente a este mal, battle against that evil, o céu se despejou entre nós. God poured heavens upon us E too. tudo que é Deus And everything that's God tem descido entre has nós. come down to be Na among sua us. palavra, And His Word. na And the manifestação do Senhor, manifestation of God Himself para dar among força us. para To nós give you and me a strength sermos mais do que for vencedores. us to be more than conquerors. Para o mundo, To the world, é um dos melhores tempos, it's one of the best times they could ever ask for. com todas as facilidades. Everything's so easy nowadays. Há um cardápio de pecado, There's such a variety on the menu of sin today. há uma lista de There's pecados such a great list à disposição do homem, that is accessible unto men today, mas também para os filhos de Deus. but also to the children of Essa é a God. melhor época, This is the best time é o ever. melhor tempo, This is the best time that there was. porque o nosso cardápio, Because our menu, que foi o cardápio guardado para that esse was the tempo, reserved menu for this day only, a abertura de toda a palavra, which is called the opening of the whole a world, revelação de todos os which mistérios. is the revelation of all the mysteries. Houve um tempo na There Bíblia was a time in the Bible que Satanás se escondeu do homem, that Satan was hiding from se men. escondeu dos He was profetas, hiding from the prophets Se escondeu dos themselves. crentes. He was hiding from the believers. mas nesse último tempo But now today, não tem um lugar there's not a place for onde o him diabo possa se to esconder, hide any longer. que os filhos de Deus não saibam, That us, the children of God, would not Que know ele that He's está ali. there, that He is there. porque nesse tempo Because this is the time Deus tem aberto nossos that God olhos, has opened our tem eyes. revelado a sua He has palavra, revealed His Word. e por mais que ele venha pintado de ouro, And it doesn't matter how goldish He looks. nós sabemos que é ele. We know that that's Him. Portanto, esse é o melhor tempo So para a this igreja. is the best time É o for us, tempo que a friends. igreja This is the time when the church, está manifestando we are a manifesting. própria We natureza are de Deus. manifesting the nature of Esse é o God. tempo This is the time onde uma igreja when the church chegará à sua is plenitude, coming to its ao seu perfection, amadurecimento, to its maturing, onde há um casamento, to a wedding, onde to ela será marriage, revestida where she's dressed up. de todo o poder de Deus She's dressed up with the whole power para enfrentar
to face the challenge, este mal the evil do tempo do fim. that has come at this end O time. evangelismo do povo de Deus hoje The evangelism of the people of God é today diferente de Lutero. is not like in the days of Luther. É diferente de Lutero, It's not like in the days of Luther, de Wesley, of Wesley, dos pentecostais. or the Pentecostals. Porque agora não somente pregamos toda a palavra, Because we don't only preach all the word, mas há uma igreja but there is a church que está here vivendo toda a that are palavra. living out the whole word. Satanás não pode mais nos confundir, Satan cannot confound you any porque aquilo longer. que estava no céu, Because the same things that were in heaven no once Deus and eterno, the eternal God que once se manifestou em Jesus Cristo, that was manifested back then in Jesus como nós Christ, acabamos de ouvir, as we have just heard. Deus em carne humana. God himself in human flesh. E aqui na terra, esse Deus em carne venceu o diabo. And God in flesh here down on the earth, he conquered hell and Satan himself. No dia de Pentecostes, And the day of Pentecost, esse Deus that same se God, dividiu para a igreja he imparted himself, e tomou corpos humanos. and then he took human bodies, Para many pregar o bodies, evangelho. to go out and O preach diabo the não gospel. pôde com a igreja The primitiva. devil could not resist As the early cadeias church. não puderam barrar o seu evangelismo. All those fetters could not hold them. As ameaças The não fez threatenings, Pedro parar de pregar. it was not a challenge to them A to cadeia make them stop não preaching. fez Paulo parar de pregar. All those prisons would not make Paul and Silas stop preaching. Aquela era a igreja alfa. That is the Alpha Church. Mas no grande plano de But in a Deus, great plan of na God, economia de in the Deus, economy of God, também ele he prometeu also promised que nos últimos dias that in the last haveria days uma igreja there would be a church chamada Ômega, that is called Omega. que é o reflexo daquela That is the igreja. reflection of that Então, o church. nosso evangelismo hoje So our evangelism não é today somente a técnica da is palavra, not just the techniques of the word, mas é a manifestação do but it's Espírito got da to be the palavra. manifestation of the Que Spirit está of the Word of acompanhando a God igreja do tempo do fim. that is being unfolded in the church Então, of nós the end podemos ver times. uma igreja Now we can see a church vitoriosa. that is a Ninguém victorious parará church. este povo. Nobody can Nenhuma stop ameaça. us today. Nenhum concílio, No challenge, nenhum no levantamento. threatenings, no councils, nothing. nenhum papa, Not even the nenhum Pope. pastor, No, nenhum there isn't a evangelista, pastor and nenhum evangelist. presidente, Not even a president. nenhuma lei, No law. nada no mundo There's nothing in parará the esse world povo. that can stop you and Porque me. esse povo Because this tem a people, comissão we are the people that have de the levar em commission todo mundo to bring this gospel to mensagem all do the tempo do world, fim, the world, the para que o end time rapto message, aconteça. so that the rapture will Nós take estamos place. vivendo nesse tempo This is the time we're living. da manifestação Of the de manifestation toda a palavra de of Deus. all the word of God. Esse é o evangelismo. This is the Não é uma evangelism. técnica, It's not a technique. não é um seminário It's not a seminary feito pelo homem, that is mas é made, Deus man-made, mesmo, but it's God Himself caminhando entre dois that pés, is using our 2 feet, sendo uma verdadeira esposa, just being a true wife, um verdadeiro marido, a true husband, a qual o próprio marido, on which the a husband própria or esposa the wife, não poderá falar, they cannot porque speak ele sabe, because ela sabe she knows, he que essa knows mulher that that está na lady economia de Deus. is in the economy of A sua God. vida prova isso. Because their lives are putting that forth. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. So this is the kind of time you're living today. Amém? Amen? Esse é o plano de Deus. This is the plan of God. Nós fomos escolhidos para esse We propósito. were chosen for this A purpose. igreja de The Cristo, church of God a noiva today, do tempo do the fim, bride of the end time, a esposa do the Cordeiro, wife of the Lamb, ela está evangelizando. she is doing the Os evangelism. mercados, And the as supermarkets, lojas, and the stores out ruas, there, and the streets out por there. onde você passa, Wherever you go, você está levando uma mensagem de vida what are you eterna. doing? Just bringing an eternal Porque life message. o que é o evangelho? What is the gospel? É para mudar as vidas. It's to change lives. Se você encontrar as pessoas que Jesus o encontrou, If you meet the people that Jesus met them, que eram pecadores, that once were como sinners, nós ouvimos aqui, as we heard tonight, Maria Madalena, Mary a Magdalene, samaritana, the Samaritan o ladrão woman, da direita, or the thief on the o cross, leproso, or the o leper, Saulo de Tarso, or Saul, um criminoso. or he was a criminal. Todas essas pessoas Every one of these que people, encontraram when they met o verdadeiro evangelho, the true gospel, nunca mais foram as mesmas they were pessoas. never the same person Este é anymore. o evangelho da salvação. This is the gospel of É o salvation. evangelho This is the que gospel muda os costumes, that change our habits, as tradições, that change our as traditions, religiões. our É religion. o evangelho This is the que gospel tira o brinco da orelha das mulheres that will remove the earring of their ears. e faz elas deixar o cabelo Of the ladies crescer, that will let their se hair vestir grow. como dama, They will make them wear properly honrar seu marido, dressings and honrar honor sua their husbands esposa. and honor their wives. Aquele homem que era um mundano, That man that once was very worldly, que
que não respeitava sua They mulher. never respected the Mas wife. quando esse evangelho But when this gospel encontrou esse homem, met that man, fez dele uma nova he criatura. made out of him a new Aquele creature. homem That man que não respeitava as crianças, that never respected the que não children, respeitava os amigos, that never respected quando his ele friends, encontrou but Jesus, when he came to this a Jesus, sua vida foi mudada. his life was not Esse é o evangelho the que nós same. queremos. This is the É um gospel that we evangelho de transformação. the gospel of transformation. Muitas vezes, Many times, as pessoas querem trazer para nós people want to bring us o evangelho, the gospel, mas quando você olha para eles but just look at their lives. e a vida que eles Look at the vivem lives that they're e living. o testemunho que eles Look at dão, the testimony that nós they're giving. vemos You can see que esse evangelho não fez nada em suas that this vidas. gospel hasn't done Então essa anything in their pregação é lives. vã. So that is a vain O preaching. o evangelho tem que ser acompanhado. The gospel must be followed frutos. after by the fruits. Quem eu era, Who was I? mas o que eu sou agora. And look who O I que am now. que eu fui no Look passado, what I was. mas once. Jesus me transformou. But Jesus A transformed minha me. vida dá testemunho. My life is given Não forth importa as testimonies. portas do inferno. It doesn't matter of the gates of Jesus hell, disse que esta igreja because Jesus said that iria this church prevalecer would prevail contra as portas do inferno. against the very gates of hell. Isto é a revelação da palavra. That is the revelation of the word. Este é o evangelho So this is the que gospel muda as pessoas. that changes people. As pessoas só não são mudadas People are not changed quando elas querem viver only when they are da willing to sua, live da sua própria maneira. on, on Mas, their own way. mas se elas querem uma vida melhor, But if anybody's looking for a Ele better está life, aqui para mudar. God is still here Ele right está now aqui to para change transformar. you. He is here to Você transform não you right now. precisa continuar sendo um homem rebelde, You don't have to continue to be a rebel person, nervoso, to be nervous irado, and vingativo. full of wrath and revenge, Jesus muda. because Jesus can change you. Amém? Amen? Aquele Pedro That same Peter que negou a Jesus para uma empregada. that denied Jesus to that woman there, Aquele Pedro that same Peter que arrancou a orelha do servo do sumo that sacerdote, cut out the ear of the high priest. porque ele não tinha sido convertido. Why he hadn't been converted yet. Mas quando ele passou pela moenda de But Deus, that same Peter got through the mill of God, quando ele passou pela casa onde Deus muda as pessoas, when he passed through that house that is the changing no house of God, dia de in the Pentecostes, day of e o Pentecost, Espírito Santo caiu naquele when the Holy homem Ghost fell upon that man e entrou naquele coração, and got into that heart, ele deixou de ser covarde, he was not a coward ele anymore. deixou de ser medroso. He was not a fearful Agora ele man estava anymore. pronto para He was evangelizar. now ready to go out and E ele foi lá na evangelize. casa do Sinédrio, And he went straight to the na Sanhedrin casa de Herodes, and the house of e bateu palma. Herod's, and he was disse, clapping Herodes, his hand. He said, Herod, dia eu neguei Herod. esse He Jesus said, Herod, one day I para a denied this sua Jesus empregada, to the lady that worked for you. mas hoje eu estou aqui But today I am here para mostrar a você to tell you que aquele Jesus que that, vocês mataram, that Jesus that you crucified, Deus fez Senhor e Cristo. God made him Lord and Ele é Christ. minha salvação. And he is my E salvation. pregou para Herodes. And he was there preaching O to himself. evangelismo The evangelism é para homens is to que men passaram pela transformação. that first had to go through Não tem medo de transformation. pregar para o amigo. They're not afraid to preach Não to tem their medo friend. de pregar para o patrão. They're not afraid to preach to their Não tem boss. medo de pregar para a esposa, They're para o not afraid marido, to preach to their wives, para to o their vizinho, husbands, to their para o neighbors, pai, to a father, para a mãe. to the mother. Pedro provou isso para nós. Peter was shown that to Ele us. agora está evangelizando Now he was os evangelizing seus piores inimigos. his worst enemies. E quando Herodes disse, And then Herod said, cale a boca, shut up. não fale mais desse Jesus. Stop talking about this Jesus. Ele levantou e disse, opa, He said, Para aí. Hold up. eu passei no He Pentecostes. said, no, I went Eu through recebi a Pentecost. vida I received que the estava life nele. that was in him once. Eu não sou um covarde. I'm not a coward. Eu quero te dizer para você, I will tell you right é now. melhor obedecer a Deus It's better to obey do God que os homens. than to obey A men. partir de então, From that time on, nós temos prazer em obedecer a we palavra. have pleasure to E obey o the word dedo of God. saiu dos nossos corações. Because the world has gone E out from agora our nós hearts. damos apreço a esse evangelho. And now we find it, we have it very dear, this gospel. Este é o evangelismo This is the no evangelism tempo do fim. of the end time. Essa porta ainda está aberta. The door is still open. Jesus ainda está salvando. Jesus still Ainda há saves. misericórdia para o There's still pecador mercy to the arrependido. sinner tonight. Ainda pode haver sangue para aquele There's que still se blood arrepende. to those that will Porque repent. Jesus Cristo é o mesmo Because ontem, Jesus Christ is the same yesterday hoje and e today eternamente. and forever. Venha a esta fonte. Come to this fountain, Beba desta água. drink of this water, Você nunca mais terá and sede. will never thirst again. Aquilo que você pensava que era The prazer, things that you thought it was so full of pleasures. você não via chegar um fim de semana You couldn't wait for the weekend para ir para a rua,
for you to go out on the para ir para as streets, festas, for you to go to these para o parties shopping out there, center, to go to a shopping mall, para os bailes, to go to one para of a these jogatina, drinking parties and all that, para todos esses lugares. to any of these Quando você places. encontra Jesus, It's not so when you meet você Jesus. quer estar onde Ele está. You want to be where He is. E Ele não está nesses He's lugares. not there. He's Ele not está up there. aqui. He's right O here. reino de Deus está The aqui. kingdom of O God is reino in de here. Deus somos nós hoje. The kingdom of God is Onde o próprio ourselves. Cristo Where habita em God nós. Himself dwells A in alegria each one está em of nós. us. The joy is in O us. prazer está The em nós. pleasure is in us. Ele está aqui. He is em here. mim In e me em você. and in you. Para dizer, Ele say. continua salvando. Just to show that He still saves tonight. Desde que nós encontramos Jesus, Since we met Him, nós não Jesus, somos o mesmo mais. we were never the same again. A nossa vida mudou. Our lives were Não transformed. tem como ver Jesus. It's impossible to meet E Jesus continuar sendo o and you're mesmo. still the same person Ele é especial. because He's a special person. Quem conheceu, Whoever met Him nunca esqueceu. will never forget. E se Will alguma forget vez Him. alguém esquecer de Jesus, If anybody é forgets porque about Jesus, nunca o conheceu. because they never met Him. Porque todos aqueles que tiveram a Because oportunidade all those that had the de opportunity saber quem é Jesus, to really know who e o Jesus que Ele is fez por nós, and what He's done for e o us, preço que Ele and pagou the por price nós, that He paid você for us, jamais esquecerá. you will never forget Him. Vamos ficar em pé. Let us stand. E eu convido vocês And I will que invite me you ouvem pela internet, that are on the streaming, que está metido no pecado, that are in sin, não tem dado conta de ter uma vida that de haven't been vitória, able to have a mas victorious você life. crê que Jesus ainda é o Salvador, But if you Passe can't believe that Jesus is the e Savior, pega o ticket do pagamento de sua dívida, just take your free pass, your token of your Porque the lá payment no of your debt, Calvário, because Ele in Calvary, pagou sua He dívida, already paid for your para que debt, você seja livre. so that you would Você be não free deve tonight. nada, You owe nothing Ele pagou tudo por because He você. paid it all for you. A única coisa que Ele quer The only thing that He é wants, que você dê testemunho that you will bring seja forth batizado. testimony and be baptized, para dizer assim, so that you can eu say, creio I que believe Ele tomou meu lugar. that He took my Por place. isso eu tomo o seu nome na minha vida, That's why I take His para name in my perdão life, de meus pecados. for the forgiving all my sins. Eu dou testemunho publicamente I give que testimony, Ele pagou o preço pelos I meus give witness pecados. publicly that Então Ele He está paid for esperando. my sins. A oportunidade está dada. The opportunity has been given out. Que Deus te abençoe. May God bless Não you deixe all. para amanhã. Don't leave it Quando o for cego de tomorrow. nascença When that blind man from birth, ouviu aquela gritaria, when he heard all that noise going aquele on, barulho all that noise que ia around, cada vez mais próximo dele, that was approaching him, e ele perguntou para a pessoa que lhe guiava: then he asked the man that was leading him, que barulho é esse? so what is all this noise about? Disseram: é Jesus de Nazaré. It's Jesus that's coming. Ele está passando por aqui. He's passing this way. Ele vai a Jerusalém. He's going to Jerusalem. E nós temos ouvido We heard que é a última viagem dele, that his last porque ele trip, vai ser preso em Jerusalém. we heard that his last Ele vai trip ser because morto em he's going to Jerusalém. be taken up in Jerusalem. Quando aquele cego de nascença, When that blind ele man ouviu isto, from birth, when he ele heard that, começou a gritar: he started screaming, Jesus, Is that Jesus? tem misericórdia de Have mim. mercy on me. Filho de Davi, Son of David, tem misericórdia have de mercy mim. on me. Quando ele ouviu falar When he heard que era a sua última that it viagem, was his last ele trip desesperou, there, he was porque desperate ele queria encontrar because he wanted to a meet. cura para os seus olhos. He wanted to have the healing for his Enquanto as eyes. pessoas diziam: cala-te, While so many people were telling him to be quiet, ele dizia: essa é a única he was saying, "No, I esperança que eu don't care. tenho. That this is my last hope." Eu digo para vocês And I aqui, tell you tonight, here, Jesus está em sua última viagem, Jesus is also on já his está last sendo trip crucificado. to be crucified. Mais uma vez, Once more. mais uma vez, Once more he's going a to be crucified. palavra The word is being está crucified sendo right now. crucificada, The word is being está sendo crucified. morta It's being no killed. lugar mais santo. And the holiest Se place. você é um cego, And if you're a blind ele não man viu o batismo, and you haven't seen the não baptism, viu a promessa de um you haven't profeta, seen the promise of a não viu prophet o in the único Bible, Deus verdadeiro, you haven't seen não only viu one essa God profecia and para word, esse dia, the prophets for ele this está day, passando aqui he's passing for para one abrir os last seus time olhos, to open your para eyes, te mostrar to show que you ele é o mesmo, that he's still the o mesmo same. que operou ali, The same that, ele opera that aqui works nessa there, noite. he's working here tonight. E quando ele encontrou Jesus, So when he met Jesus, Jesus perguntou: then Jesus o asked que him, você quer que eu faça? what do you want me to do for you? Eu quero ver. He said, I want to see. Ele disse: então veja. He said, then see. Amém? Amen?
E ele viu instantaneamente. And then instantly he started seeing. Jesus não faz uma obra pela metade. Jesus never does a half work. Quando ele faz uma obra, When he does something, ele faz uma obra completa. he does it fully. Quando ele te salvou, When he saved you, ele te salvou he eternamente. saved you eternally. Quando ele te amou, When he loved you, não importa o que você tenha feito, it doesn't matter what you não did. importa o mundo que você tenha passado, It doesn't matter where you ele went through. continua te He is amando a still loving you mesma the same coisa. way he did on the first time. Aceite ele nesta Just noite. accept him tonight. Viva para ele nesta noite. Just live for him tonight. Pai celestial, Dear Lord, te agradecemos Heavenly Father, we thank que o you Senhor está aqui nesta that noite. you're here tonight. Temos visto através do irmão Josué, We have seen it through na our brother sua Joshua, simplicidade, his simplicity, mostrando o plano de Deus. showing us the O plan of Senhor não God. quer que nós nos You perdemos. don't want us to be lost. O Senhor não nos quer ver no inferno. You don't want to see us in hell. O Senhor traçou um caminho para Because nós. you have E é tão traced the way. simples. And it's so simple. Nós viemos nesta noite, We come tonight nesta fonte de água viva. to this fountain já of be- living waters. Eu já bebi dela I have drank from that há fountain quase 40 anos. almost 40 years E eu não ago. me canso I'm never tired de of beber drinking. desta I was fonte. drinking Todas as vezes que eu from this venho a ela. fountain every time I approach Porque it. ela é vida para mim. Because it's life for Senhor me. Deus, Dear Lord, se alguém me ouve if there's anybody aqui listening nesse santuário here on this place, ou através da internet hearing through the que streaming, não tem provado esta água da that vida, haven't tried this life of water, this dá a water of ele life, nesta noite, may you give him some tonight, como tu deste as you have given a samaritana, to the Samaritan para que não mais woman, tenha sede, so that she wouldn't mas thirst no any rios de longer, água viva but the rivers of living waters possa correr would flow do seu interior. from her. Dá-nos It- nesta noite for the inside, Lord. esta Give us tonight alegria this joy, da salvação, the joy of para, salvation, para anunciar for us to esse announce reino de Deus the kingdom of God a todo mundo, to all the world, a toda to criatura, every creature, ao de perto, to the ones e aos that are de close, longe. to the ones that are no far nome off. de Jesus. In the name of Jesus. Não deixe, Pai, Don't let it, de Lord, todos que me ouvem nesta that noite everyone that's hearing tonight perder sua salvação, to take their salvation. perder a sua Don't let chance, them lose their salvation, their chance, their opportunity. mas todos que me ouvem, But everyone that's desce listening, nesta hora, oh God, toque nesse coração, come down now and touch their hearts. faça esta alma sentir sede, May the soul feel thirsty, Lord. sede pelo Deus vivo, Thirst for the living God. encha Fill them do teu Espírito Santo, with your Holy Spirit. meus ouvintes, All the hearers tonight, meus irmãos, my brothers tonight, aonde estiverem, sisters, everyone, Jesus Cristo está aqui wherever estendendo they a are, mão, Jesus is reaching out their para te his ajudar. hand to help every one of us. além de curar suas enfermidades, Going beyond healing our diseases, Ele quer curar a tua alma, but He wants to heal your soul. Ele quer te dar uma chance, He wants to give you a chance. deixa o mundo, He wants you to leave the world behind, deixa os seus prazeres, for you to leave all your e pleasures venha ao behind. pé da cruz, Come to the foot of the cross. a Jesus Cristo, To Jesus Christ que deu a Himself, vida por ti, that gave His life for us. que Ele possa nesta noite May Him tonight te fazer uma nova criatura, make you a new creature, novo homem, a new man, uma nova mulher, a new woman, uma nova jovem, a new young para person servir ao Senhor. to serve God. Faça isso, Pai. Oh, will you do that tonight? É o Father? último momento, This is the Senhor. last Não moments we're haverá living. uma outra There will geração. not be another generation. Não haverá outro tempo There will not be another Hoje é o time. dia Today is the day, aceitável do the, Senhor. the acceptable year of the Não Lord. resistais ao Espírito Santo. Let us not resist the Holy Ghost tonight. Está aqui nesta That is here noite, tonight, te dando chance giving us chance, para uma nova vida. opportunity for a Jesus new Cristo life. te ama. Jesus Christ loves you. Jesus Cristo nos ama. Jesus Christ loves us. Nós te adoramos, And Pai. we worship you tonight, Nós Lord. te We servimos, serve Pai. you tonight, No Father. nome de In Jesus the name Cristo. of the Lord Jesus Christ. Te agradecemos We thank you por o Senhor estar entre nós for you being among us tonight. mais uma vez. Once more. Em nome de Jesus. In your holy name. In the name Amém. of Jesus. Amen. Amém? Amen. Graças a Deus. Amen. Nós temos aqui We have here tonight muitos que participaram conosco. so many people that were Muitos streaming. irmãos de Toledo. People, brothers from Em Toledo. Cascavel tivemos irmão Luiz Dias e família. Em Colombo, a irmã Gleci e família. Em Curitiba tivemos a Margarida Rocha, irmã Nayara, Laís, Milton e Abner. Em Guaíra, irmã Guilmar e Maria. Também temos a irmã Deise, irmão Paulo em Pinhais. Irmã Cristiana, irmã Isabela e irmã Rebeca em São José dos Pinhais. Irmão Ademir e família, irmã Esther, irmã Ivanete Santana, irmão Josué Ribeiro,
irmão Olegar, irmã Graça, irmã Ruth, irmão Valmir Mussolini, irmão Wesley, todos de Toledo. Irmão Sandro e família em Veracruz, irmão Lucas, irmã Márcia, Gabriel e Samara em Fernandópolis, irmão João, irmão Otílio em Ferraz de Vasconcelos, irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos, irmã Valdirene em Porto Feliz, irmão Pedro Augusto em Praia Grande, São Paulo, também irmão Denilson Leão em Taboão da Serra, irmã Rosângela em Esteio, irmã Sandra, irmã Ana Lídia em Gravataí, irmão Júnior em Itajaí, irmã Cirlei em Passos, Minas Gerais. E temos também a irmã Vânia Maia, o irmão Israel e a irmã Juliane. Amém? Deus abençoe todos vocês. May God bless you all. A irmã Gleci justifica a sua ausência por motivo de saúde do seu neto Vinícius, também pede oração por ele. Oração em favor da mãe do irmão Edson Sóis, pois continua internada, desenganada pelos médicos. O irmão Elifas, tem que ser Maia, porque são poucos nomes com esse, né? O irmão Elifas agradece a Deus pela boa viagem de ida e regresso que fez a Londres. A irmã Nayara e irmão Milton agradece a Deus pelo livramento do acidente, pois poderia ter sido pior. Eles passaram por um acidente, creio que na última quarta-feira, e foi bastante grave, mas graças a Deus, eles não tiveram nada. Nós sabemos que o diabo está afim de nos trazer grandes prejuízos. Do us great harm, but sede prudente, so you be wise now. Sede vigilante, You be watchful, porque o diabo, vosso adversário, because the devil, our adversary, brama como um leão, he's roaring like a lion, buscando a quem possa tragar. He's just looking for those that he might Pai be able celestial, to take. Dear Lord, pedimos we ask no nome de Jesus, in the name of Jesus, o Senhor ouça os pedidos que foram feitos that you nesta will noite, hear about these abençoando os requests that enfermos, have been done, blessing those that are que a sick, palavra da cura that the word of healing encontre estas vidas, might find these lives. sejam libertadas, May they be delivered no nome de Jesus in the name Cristo. of Jesus Christ. Também agradecemos Also, we thank you pelo Senhor ter guardado essa família for you having delivered the nesse family acidente, Pai. from this accident. O Senhor é grande e poderoso. You're so great and Não mighty, permitirá que o diabo faça and o you que ele will queira, not permit that the devil will do that to our children, to our brothers and sisters. porque o mesmo diabo Because the same devil, está sujeito he's subject à vontade de Deus, to the will of God, à liderança de Deus. to the leadership Nós of te God. agradecemos, Pai, We thank you, Lord. e guarde os teus filhos nesta noite. We ask that you will keep your children safe tonight. Leva-os em paz. May you take them in E que safely, amanhã and that may tomorrow estejamos aqui be us para all te here adorar to worship you, e te servir, to serve you. no nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém? Amen. Amanhã estarei trazendo a palavra para Tomorrow, vocês. Venham we'll preparados. be bringing the word of Nós God. vamos ter, Be prepared because por ser o domingo, it's a na Sunday. segunda-feira estaremos viajando. Monday we will be traveling, E eu quero trazer um assunto sobre and I want to speak about something tomorrow. falsas testemunhas. And now we're speaking about false Ensinamento witness. para a igreja. It's just a teaching, a small Eu teaching for the gostaria church, and I would like for you, De pedir que vocês viessem. I would like to ask you to come, Porque se depois a maior parte da igreja estiver Because after, escutando na internet, most of the people are just following on the nós vamos streaming. cortar a internet e deixar só os You're gonna block cultos. the internet from our city here, and we're Na only gonna have verdade, o que services vocês here. acham? So what do you think about that? Nós precisamos We need das pessoas de corpo e espírito, não só people espírito. with their bodies and spirit, Houve tempo que era not just só spirit. espírito, mas There was a agora nós time when it was temos only spirit, but Nós now precisamos dar de corpo you e gotta be here in espírito body and spirit, na casa de Deus. não é in isso? the house of the Lord. E amanhã And nós tomorrow, queremos trazer uma mensagem bastante forte. it's going to be a very strong message Então tomorrow. ore por mim, ore So por you nós. pray for me and you pray Até amanhã, se for Deus everyone quiser, amém? else. Dê um Amen. abraço no outro, diga Deus abençoe. Just want to shake hands and say God bless you. Cumprimenta nossos visitantes. Just greet our visitors. Abraço They no walk out the outro, door diga and Deus abençoe. may Faça you questão de dar shake their hands and boas-vindas. greet them in Jesus' A name. vocês que nos visitam, temos a honra de tê-los. Deus nos All of you abençoe. that visit us, it's an honor. Senhor, venha mudar
confessar meus pecados.